Olá, eu sou Iago Pereira, bacharel em música pela UFRJ, violinista da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. É um prazer estar aqui como jurado deste festival, desse concurso. E vou falar um pouquinho sobre os dois candidatos. Vamos começar pelo Léo. Falando um pouco sobre a letra, gosto bastante. E achei bem original, bem dentro da proposta de algo novo. Eu gosto dessa ideia de criar coisas novas, né? E a gente tem compositores excelentes pelo país. E é sempre bom ver novos compositores mostrando o seu talento. Pedro também gosta bastante da letra, né? Cada um com uma linguagem diferente. O Léo traz um pouco mais um estilinho country ali, explora bastante a instrumentação. O Pedro um pouco mais introspectivo, um pouco mais romântico, também sinto uma pegada um pouco mais romântica, até mesmo na velocidade, você vê que a pegada do Léo é um pouco mais, além do countryzinho, até o beat, né, da música, a velocidade é um pouco mais rápida, o Pedro um pouco mais lenta, ao mesmo tempo explora um pouco mais da voz também. Então achei bem interessante a letra dos dois, do Pedro também muito bonita, cada um com a sua, passando bem a sua mensagem e, e acho muito interessante isso. Então de parabéns pela letra, pela originalidade da letra e continuem nesse caminho aí trazendo boas músicas para nós. Falando um pouco da voz dos dois, primeiro falar um pouco do Léo, ele traz uma pegada meio country, e que tem uma métrica padrão, né? Praticamente do início ali, do início ao final, ela segue uma rítmica e que não dá muitos espaços para explorar um pouco mais da voz. Então, uma voz um pouco mais linear, interessante, bem afinado também, explorando bastante junto com a instrumentação ali. E sim, é uma voz um pouco mais rouquinha também, não sei se é a voz mesmo ou se é um pouco da ideia de casar com a instrumentação e da linguagem que ele quis trazer para nós. Mas achei bem interessante e tá de parabéns também. O Pedro, uma voz um pouco mais melódica, explorando bastante melismas, né? Usa bastante uma técnica vocal bem interessante, mas senti um pouco de falta de um pouco mais de pureza que eu digo na voz, de usar um pouco menos o, essas edições, sabe? A voz é muito bonita, talvez se você usar um pouco menos de edição na voz, usar mais a sua voz mesmo, sem casar os backing vocals que você coloca junto com a música, junto com o que você canta, às vezes se embola um pouco com a sua voz. É interessante a proposta, mas eu acho que a altura da sua voz e a altura dos backing vocals ficaram muito parecidas, então às vezes até se embola um pouco. Mas gostei muito da voz, muito afinado, uma técnica muito interessante, controla muito bem, sabe muito bem o que quer fazer também. Mas para os dois, assim, para o Léo e para o Pedro, sempre isso é uma coisa que a gente está perdendo um pouco no dia a dia, por conta da gente estar, as pessoas irem muito para estúdio, tudo já tem um padrão de gravação, né? Vamos dizer assim, a indústria de gravadoras tem mais ou menos um padrão do que é vendido ou não. Mas eu, pessoalmente falando, gosto mais das vozes mais puras, explorando mais de fato a voz, sabe? Sem muitas edições. Isso mostra até mesmo da personalidade do, das pessoas, não ficar tanto a busca pela perfeição, ela tem que existir, né, da nossa querer ser sempre melhor, querer sempre mostrar o melhor, mas essa busca sempre com o nosso original, não usando edições para isso. Mas achei bastante interessante. A apresentação
Entendo que estamos num período de pandemia, que a gente não tem muitos recursos, que basicamente a gente grava em casa ou no estúdio, né? A gente tem aqui as duas, no caso o Léo foi até no estúdio, criou um certo cenário por trás que eu achei interessante, meio aqueles filmes como se fosse um cantor em Vegas, né? Só faltou um cassino atrás, mas achei bem interessante. Depois os quadrinhos também para mostrar os músicos. Acho muito legal quem valoriza os músicos que estão acompanhando a música também, porque eles são tão importantes quanto. A música é sempre uma conversa, né? E entendo também o Pedro uma coisa mais simples, né, na apresentação. Eu acho que você fez em casa, possivelmente no quarto, mas senti um pouco de falta de repente usar um pouco os recursos que você tinha em casa, de repente criar pelo menos um cenário atrás ou usar uma outra parede, sabe? Usar um pouco mais da criatividade. Acho que foi um pouco, faltou um pouco. Eu acho que ficou preso à música, eu acho que realmente a música é o principal quando a gente fala de música, né? Mas quando a gente está levando uma apresentação ao público, né, com uma visão de empreendedor, que o músico tem que ser também, a gente tem que pensar no todo, no todo. O cenário, a luz, desde a vestimenta que a gente veste, né? E a música é o principal, mas quem está te assistindo está vendo o que você está fazendo também. Se fosse um CD, obviamente a gente não ia se preocupar com isso. Mas quando se fala de vídeo, a gente acaba vendo isso. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou gravando um depoimento. Mas se eu estivesse fazendo um recital, alguma coisa, eu estaria com a roupa de um recital, próprio de um recital, e com um cenário mais ou menos que remetesse as pessoas a um teatro ou um estúdio, né? Então acho que faltou um pouquinho para o Pedro esse detalhe de ter explorado um pouco mais o ambiente, ou até só ter criado uma imagem. O próprio Léo mesmo, ele faz num cenário parado, ele não se movimenta, e usa depois os quadrinhos para mostrar os músicos. Mas ele foi, colocou lá a roupa, meio que encenou como se estivesse em algum lugar, num bar, de repente, tocando para as pessoas, entende? Então acho que essa foi a única coisa que eu senti falta. Entendo, mais uma vez eu digo que eu entendo que a gente está numa pandemia, não é possível usar certos lugares, mas senti um pouquinho de falta só nessa apresentação final. Achei a proposta das músicas muito bonitas, a voz muito boa dos dois, mas senti falta da apresentação final ser um pouco mais com cara de final, cara de quem quer mostrar tipo, o todo. Então aconselho sempre, quando a gente vai pensar, músico tem que ser um grande empreendedor também, ainda mais nos dias atuais, pensar também no todo, pensar na apresentação, na voz, que é o mais importante, na letra que a gente vai levar, mas não esquecer de pensar nos detalhes também. São os detalhes que fazem a diferença. Tá bem? Parabéns para os dois e espero vê-los em breve.